Amém, queridos, graça e paz, boa noite a todos. E eu costumo dizer que se as palmas foram para mim, foi muito bom. Eu já me senti assim bem, mas se foi para o Senhor, vamos fazer melhor, porque Ele é bom, Ele merece, aleluia. Amém, Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Irmãos, na verdade, essa palavra que Deus colocou em meu coração, eu já estava pensando nela há algum tempo. E vamos ler logo o texto aqui. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. É um texto bem conhecido nosso. Segunda Reis, capítulo 20, verso de 1 ao 6. Todo mundo encontrou? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Gente que lê Bíblia assim, no instante encontra. Obrigado, meu irmão. Amados, o texto diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que eu possa ter capacidade de transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Me dá sabedoria, coloca as palavras certas na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, coloca por favor aí, Eduardo. Dá para colocar? Beleza. O título dessa palavra, eu achei por bem de colocar: hora de colocar a casa em ordem. Quem mora em uma casa aqui? Todo mundo, né? Lógico, até você que não levantou a mão, você mora em uma casa. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é clara, uma cor escura, não importa. Eu sei que você mora em uma casa. E o prazer de todos nós, quando chegamos em casa, após um dia de trabalho, é você chegar em uma casa e ela está pelo menos organizada. Eu não estou falando de casas luxuosas, estou falando de casas organizadas, porque você não precisa ter uma casa luxuosa para que ela seja organizada. Você pode ter uma casa muito simples, mas que ela seja uma casa bem organizada. Mas esse texto aqui, ele fala que o rei Ezequias, que foi filho do rei Acás, o pai do rei Ezequias, o rei Acás, era um rei. Depois você pode ler alguns capítulos antes. A Bíblia diz que o rei Acás foi um rei muito mau, um rei muito mau. Diz que ele fez o que era abominável ao Senhor. Ele trouxe ídolos para Israel. Ele fez o que não era agradável aos olhos do Senhor. Mas Ezequias, e ele reinou 16 anos em Israel. Mas a Bíblia diz que Ezequias, quando o rei Acás morreu, Ezequias assumiu o trono. Ezequias tinha apenas 25 anos. E a Bíblia diz que ele reinou por 29 anos, no lugar do seu pai Acás, que era mau. Mas a Bíblia começa a falar de Ezequias, e eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Reis 18. Abra, por favor, aí, 1 Reis 18.
o verso 5 e o 6. Só volta aí 2 páginas. E diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel. Você está falando de Ezequias. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, o rei Ezequias era um rei muito bom. O rei Ezequias foi um rei que você lê em casa, quando você chegar em casa, dá continuidade da leitura, você vai ver que é uma leitura muito interessante, você vai ler com muito prazer. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias começou a reformar a casa de Deus. Ele abriu as portas, ele limpou o templo, ele chama os sacerdotes e ele começa a ordenar os sacerdotes que colocassem em ordem, que colocassem a adoração ao Senhor. Ele começa a colocar em ordem tudo aquilo que o seu pai desorganizou. Ele começa a colocar em ordem a casa de Deus de uma maneira tão grande que a palavra diz que igual a ele não houve semelhante. Não houve semelhante igual a ele. Então, realmente, o rei Ezequias é um rei para a gente se espelhar nele. A Bíblia fala também de uma situação onde o rei da Síria, chamado Senaqueribe, afronta o rei Ezequias de tal maneira que ele começa a mandar recado para o povo, e eles, não houve nenhum rei que pudesse livrar da minha mão. Vocês acham que esse rei, que esse Deus de vocês vai poder livrar? E ele pega aquela carta junto com o profeta Isaías e diz: Senhor, a afronta não foi comigo não, a afronta foi com o Senhor. Ele está falando do Senhor, não é comigo não. Compre essa briga por mim aí, me ajude. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e em uma única noite esse anjo matou 185 mil homens. Um único anjo matou 185 mil homens. Então a gente consegue ver nesse contexto aqui que realmente o rei Ezequias era um rei que tinha intimidade com o Senhor. Era um rei que ouvia a voz do Senhor. Era um rei que fazia aquilo que agradava ao Senhor. Mas, aprove a Deus, não sei porquê, quando você chegar no céu, você pode perguntar a ele, que esse rei adoece. Esse rei adoece, e a Bíblia diz que é uma enfermidade mortal. Ele não ia sobreviver. E aí Deus manda o profeta Isaías na casa do rei e diz: diga a Ezequias que ele vai morrer. Irmãos, imaginem aqui comigo, eu e você fazemos a obra de Deus, fazemos a vontade de Deus, estamos doentes, todo mundo vai, certo? Se você não sabia, estou agora trazendo uma palavra profética para a sua vida. Um dia, espero que demore, mas um dia você vai morrer. Alguém sabia disso? Espero que sim. Sim, teve os ali balançados. Vai morrer, meu irmão. Um dia eu vou morrer. Então um dia nós vamos morrer, é inevitável. Mas Deus manda o profeta falar com esse homem e dizer: você vai morrer. Mas além de dizer isso, ele dá um recado interessante: coloca a tua casa em ordem. Irmãos, acredito eu que a casa de Ezequias, a casa física de Ezequias, estava em ordem. Pelo que a gente lê no contexto, você pode ler em casa depois, mas se você ler todo o contexto da história, ele reformou, ele abriu as portas, ele tirou a sujeira, ele derrubou os postes ídolos, ele organizou tudo que tinha para organizar. Então, com certeza, a casa dele estaria em ordem. A casa física dele estaria em ordem. E essa semana, eu não sei se você tem acompanhado os jornais, os noticiários, o que está acontecendo no mundo. Nós acreditamos que a igreja passará pela tribulação. Nós acreditamos que o anticristo vai se levantar, ele vai aparecer como um salvador, que vai enganar muitos, e que nós vamos passar por tudo isso. Em cima disso, eu não sei se você tem analisado o que a mídia internacional, o que a mídia secular tem falado, tem noticiado, tem mostrado. Eu não sei se você tem parado para analisar sobre isso. Mas eu quero te dizer, a volta de Cristo está muito perto. Não sei se você crê. Eu espero que você creia, né? Se você está aqui, se você está em casa nos assistindo, se você faz parte dessa comunidade, eu te aconselho a crer
que a volta de Cristo está muito perto. E nós não temos mais falado disso. Nós temos falado de várias coisas, menos da volta de Cristo. A Bíblia diz que a natureza clama, geme pela sua volta. Geme pela sua volta. E se você analisar do final de 23 para esse comecinho de 24, o mundo está um caos. O mundo está um caos. São terremotos, são ondas gigantes, é chuva demais num canto, é sol demais em outro, é neve demais num canto, é calor demais em outro, é guerra em Israel, é guerra no Irã, é guerra Coreia, a China ameaçando Taiwan, esqueci agora o Irã ameaçando os Estados Unidos. Enfim, nós vivendo um caos mundial. É a Agenda 2030, está tudo na internet, tá, irmãos? Não é teoria da conspiração, não. Agenda 2030, governo único, moeda única, inteligência artificial, fome, notícias de tempestade solar, que vai acabar com a internet, que vai acabar com a luz, com a energia. Vai acontecer? Não sei, tá? Não sei. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos, tudo iria piorar. Então eu te pergunto, está ficando bom ou está piorando? Está piorando. É o amor esfriando, é falsos profetas se levantando. Gente, Cristo está às portas. Em 1945, um grupo de cientistas, eles criaram o relógio do Apocalipse. Não sei se você sabia disso. Você pode pesquisar no Google depois. Relógio do Apocalipse, vai estar lá. E ontem, dia 23 de janeiro de 2024, ontem, está com 24 horas, esse relógio foi atualizado, mais uma vez. Então, os cientistas seculares, tá, não é cristão, eles estão dizendo que esse relógio do Apocalipse está a 90 minutos do fim do mundo. Gente, se esses homens estudam esse tipo de coisa, eles sabem mais do que nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. E se a ciência está dizendo que nós estamos perto do fim do mundo, aí eu te pergunto, a Bíblia está certa ou errada? Certa. E aí eu te pergunto, nós temos que pensar na volta de Cristo ou não? Sim, gente. A igreja ela não pensa mais na volta de Cristo. Domingo passado agora, eu vinha da vinícola e deu um toró d'água. Não sei se vocês estavam por aqui, se em Garanhuns choveu, né? Mas da vinícola aqui até aqui a Coab 2, deu um toró d'água, uma chuva forte. E eu vinha passando ali na rua do Corrente, e umas casas com bolas, com festa, e chovendo. E veio no meu coração, eu estava com Daniel no carro, e Larissa, e Josué. E veio no meu coração um sentimento assim muito estranho, sabe? Não é profético, não sei, foi comigo, foi eu e eu mesmo. Mas veio um sentimento naquela palavra que Jesus falou o seguinte, que no fim dos dias, né, seria como o tempo de Noé, que muitos casavam, outros davam-se casamento, e veio o dilúvio e levou a todos. Não sei por que isso veio no meu coração naquele momento ali, mas foi um sentimento bem estranho. E foi o que confirmou realmente a trazer essa palavra, né? E voltando aqui ao texto, eu não acredito que Ezequias estaria com a casa desorganizada. Não acredito. Mas ele vai para o Senhor e ele traz na sua oração, no verso 3, 23, ele traz o que ele fez para o Senhor. E diz assim: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Quem nunca chegou para o Senhor? Mas Deus, eu sou dizimista fiel. Senhor, eu abençoo a igreja, eu dou a cesta básica. Senhor, eu limpo, eu varro o salão. Quando precisa de mim para empilhar as cadeiras, eu empilho. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Se você não fez, amém. Mas eu já fiz. Então foi isso que Ezequias fez. Senhor, se lembre de mim. Me dê o que eu estou precisando. Me dê mais tempo de vida. E aí eu não vou questionar se foi bom ou ruim. Depois do final você tira suas conclusões. Mas eu não vou questionar se foi bom ou ruim Ezequias ter chegado para o Senhor e ter dito: Senhor, me ajuda aí, me dê mais uns dias de vida.
por favor, eu já fiz tanto para o Senhor. E ele não estava errado. Ele não estava errado. Ele estava orando, ele estava conversando com Deus. E a Bíblia diz que Deus fala com o profeta, diz, olha, volta lá, e diga a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Amém. Glória a Deus. E queridos, pensando nisso aqui, depois a gente volta para o texto. Pensando nisso aqui, eu queria compartilhar com vocês o que está fora da ordem na tua casa. Queria que você pensasse comigo. O que está fora da ordem na tua casa? Se eu e você chegarmos em casa agora, na tua casa física, você vai entrar e vai dizer, rapaz, eu poderia melhorar nisso aqui. Eu poderia reformar isso aqui. Eu poderia chamar Natan, que é o arquiteto aqui da igreja, e ele dar um upgrade nessa área aqui, jardim de inverno. Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu queria fazer um monte de coisa lá em casa, mas o tempo financeiro não me permite. Então eu vou fazendo uma coisa por vez. Mas nós sabemos que a nossa casa física, ela não importa mais para o Senhor. Porque a partir do dia em que nós nascemos de novo, em que nós convidamos o Espírito Santo a habitar em nossa casa, essa casa aqui, esse corpo, a preocupação que Deus tem hoje não é mais que a nossa casa seja bonita ou feia, mas que essa casa aqui, faça assim, essa casa, faça assim você, essa casa, isso é chato, né? Faça de novo, essa casa, fala igual o pastor, que essa casa esteja organizada, esteja adornada, esteja enfeitada. Para quê? Para recebê-lo. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós e nós possamos corresponder ao que Ele pede. Irmãos, eu queria falar com vocês aqui, pode ter uma lista imensa, mas eu enumerei algumas poucas coisas, para que eu e você possamos entender nessa noite, né, e talvez o Espírito Santo fale com você, como Ele tem falado comigo, mas eu oro para que nessa noite o Espírito Santo fale com você e te mostre, se não estiver nisso aqui, mas que Ele te mostre em que você precisa consertar a tua casa, em que você precisa reformar a tua casa. O que é que está faltando você fazer para que Deus se agrade de você, como Ele se agradou aqui de Ezequiel, que nós lemos no capítulo 18, verso 5. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, nossa vida espiritual tem que ser a primeira coisa. A nossa vida espiritual, o nosso tempo devocional tem que ser a primeira coisa, irmãos. Lá em Mateus 6,38, Jesus diz, olha, buscai primeiro o seu trabalho e tudo será acrescentado, amém? Não, Ele inverte a coisa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, hoje nós temos feito tudo o inverso, e eu vou confessar meu pecado, eu estou nessa linha, tá? Eu tenho andado assim, preocupado, ansioso, eu tenho andado temeroso, eu tenho dito a Deus, Senhor, me ajude. Sabe, irmãos, eu acho que a sinceridade com o Senhor, não tem como a gente esconder o nosso coração dele. A Bíblia diz que nós estamos nus diante dele. Não tem como a gente esconder o que a gente sente diante de Deus. Eu tenho dito, Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Me ajude a depender totalmente do Senhor. E eu quero dizer, não é fácil. Eu não sei para você. Não sei para você, mas para mim não é fácil depender de Deus, não é fácil confiar em Deus. Ai, irmão, isso é blasfêmia. Não, gente, é a realidade. Não adianta eu querer botar aqui uma máscara de santarrão, que Deus sabe que eu não sou. E eu queria que você nessa noite pensasse, Senhor, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho dependido do Senhor, eu tenho ensinado meus filhos, no meu caso que sou casado, a depender do Senhor. E eu parei para analisar e eu cheguei à conclusão que eu não tenho confiado 100% no Senhor. Eu não tenho dependido 100% do Senhor, apesar de que já vivi muitos milagres, viu?
Não vou contar aqui porque não dá tempo. Mas já vivi muitos milagres na área financeira, na área profissional, na área familiar, muitos. E às vezes eu me envergonho de não confiar em Deus como Ele merece que eu confie. E eu lembro que um dia, lembrei agora, deu uma experiência, quem é pai, Tiago, Josemilton, Natan, Hernandes aqui, os pais que tem aqui, sabem o que eu estou falando, vai entender. Eu lembro que um dia Daniel era pequenininho, Josué era pequenininho, assim feito, acho que Laila, ou menor um pouquinho. E a minha casa é no fundo da casa da minha mãe. Hoje a gente trocou, né? Depois que meu pai faleceu, ela quis trocar de casa. E tem um corredor, e estava tudo escuro. E aí eu fiquei assim, escondido no cantinho do corredor, e eu fazia, Josué, venha. Aí ele fazia, papai, eu estou com medo. Papai está aqui, venha. Pode vir, escute minha voz e venha. E ele veio, começou andando, aí chegou bem pertinho de mim, aí eu botei ele no colo, aí ele disse, cheguei, papai. Pequenininho. E naquele momento Deus falou comigo, sabe? Confie em mim assim. Ouça a minha voz e confie em mim. Mas não é fácil. Pelo menos para mim não é fácil. Mas irmãos, segundo o que nós temos visto aí, nós não temos outra opção, a não ser confiar no Senhor. Porque os dias são maus. Muito maus. Segundo ponto, que nós temos que colocar em ordem para os casados, né, para os solteiros que querem casar, nossa vida conjugal. Para você que é casado, como está a tua vida conjugal? Esposo, como está a tua vida conjugal com a tua esposa? Como você tem tratado a sua esposa? Não vou entrar em méritos aqui, tá? Mas a Bíblia diz para nós que somos homens, casados, que fazemos o papel de homem, que nós temos que amar a nossa esposa e dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Homens casados que aqui estão, e homens casados que estão nos assistindo, você tem dado a vida por sua esposa? Ah, você não conhece minha esposa. O problema é seu. Você escolheu para casar, certo? O problema é seu, meu brother. Então, olha, os que não vão casar ainda, olha antes de casar, tá? Escolhe. Para que era que os noivos queriam as virgens com a lâmpada acesa? Para que era? Para olhar, irmão. Quando chegou os amigos do noivo, só tinha 5 noivas, com 5 prudentes, né, 5 virgens prudentes, com a lâmpada acesa. E aí, os 5 que não tinham o que ver, disse, não, deixa fora, eu quero ver não. A lâmpada, irmão, procura com a lâmpada, ó, procura. Aí depois que você casar, não adianta mais reclamar. Procura com a lâmpada. Esposas, agora os maridos vão vibrar, né? Esposas, seja submissa ao seu marido. Ah, você não conhece essa bênção. Problema seu também, você escolheu. Por que não estava com azeite na lâmpada para olhar no claro? A lâmpadazinha que o rapaz não viu, foi a mesma que você não viu. Então seja submissa. E aqui não é servir de capacho, tá, gente? Porque às vezes a gente fala de submissão e o marido quer tratar a esposa como um capacho. Não é isso. É parceria, é companheirismo. Mas ele é o cabeça. Infelizmente, é o que você escolheu. Como está a tua casa sentimental, irmão? Como é que está a tua casa sentimental? Como é que você está com você e suas emoções? Como é que você está com você mesmo ou você mesma? Como é que você está? E eu queria ler um dado aqui, que eu peguei hoje, que fala dos sentimentos, das emoções. Vejam bem, um artigo da UOL, tá? Diz que o número de suicídios no Brasil, só peguei do Brasil, cresceu 11,8% em 22, na comparação com 21. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 22. Foram 16.262 registros, uma média de 44 suicídios por dia.
Então, hoje, dia 24 de janeiro de 2024, a média de 44 pessoas terem se suicidado. Irmãos, que triste. Que triste. Por quê? Porque as emoções estão abaladas. Porque as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Porque as pessoas estão buscando, talvez na igreja, aquilo que a igreja não pode suprir. Talvez as pessoas estejam buscando no discipulado, no relacionamento, na amizade, no casamento, aquilo que o casamento não vai suprir. Só Deus consegue suprir as nossas emoções. Só o Senhor preenche o nosso vazio. Já dizia alguém, que eu não sei quem foi, mas eu já ouvi essa frase, que o ser humano tem um vazio existencial, um buraco do tamanho de Deus. Casamento, né, que eu acabei de falar. O número de casamento no Brasil bateu um recorde em divórcios. Foram mais de 386 mil divórcios. 386 mil divórcios. Por quê? Porque o homem não ama a esposa, porque a esposa não é submissa ao marido, porque as emoções estão fragilizadas, aí incompatibilidade de gêneros. Não dá. Esse homem não é para mim. Olha, casei com ele, mas não é de Deus. Ô bênção, tu passasse aí uma porrada de tempo dizendo que Deus falou contigo, que Deus, eu tenho palavra, eu tenho promessa, aí quando o caso separa, porque diz que não é de Deus. Emoções fragilizadas, irmãos. Fragilizadas. Outro dado aqui. Após a pandemia do Covid, cerca de 193 milhões de pessoas tinham transtorno depressivo. Antes da pandemia, perdão. Após a pandemia, 298 milhões de pessoas tiveram transtorno de ansiedade. Em 2020, tá? A gente já está em 2024 e a coisa está aumentando. Gente, 298 milhões de pessoas estão tomando remédio para depressão. E acha que está ruim? Vai piorar. E para o transtorno, 374 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade. É muita gente doente. É muita gente doente. E talvez aqui em nosso meio tenha pessoas que estejam nesse contexto. Depressiva, opressiva, tomando remédio para depressão, querendo fazer algo contra a sua própria vida. Talvez aqui no nosso meio tenha. Talvez a sua cabeça já passou por isso. Eu podia resolver essa situação simples. Mas eu quero te dizer, não vai resolver. A gente às vezes toma remédio para um problema e piora outra coisa. A gente toma um remédio para o estômago e dá azia. A gente toma um remédio para dor de cabeça e está com o estômago. E por aí vai. Então, um problema não conserta o outro, irmãos. Sabe? Uma coisa não conserta a outra. E só Cristo consegue resolver todos os nossos problemas. Talvez a área da sua casa que você tem que colocar em ordem seja a área das finanças. Gente, eu nunca vi gente, povo, raça, nação eleita para viver mais em prova financeira do que crente. Sinceramente, eu não conheço, certo? Eu não sei se você conhecer, depois você me diz, mas eu não conheço na face da terra, dos inquilinos de Jesus, uma raça que viva mais em prova, financeira do que crente. Meu Deus do céu. Você chama, vou orar com você, vamos orar, vem orar por você. Aí o cara vem para orar. Você quer que eu ore pelo quê? Minha vida financeira. Amém. Você quer que eu ore pelo quê? As minhas finanças. Você quer que eu ore pelo quê? Para Deus abrir uma porta. Você quer que eu ore pelo quê? Ô irmão, para Deus me dar um emprego. Você quer que eu ore... Aí diz 100 pessoas, pela minha saúde. Gente, não é normal. Não é... A Bíblia diz que nós comeríamos do melhor dessa terra. E o melhor não quer dizer que é quantidade, tá? É qualidade.
Qualidade. Mas o que é que eu tenho visto, irmãos? Eu tenho visto pessoas que ganham um salário de R$ 1.500, R$ 2.000, se endividar para comprar um telefone de R$ 8.000. Pelo amor de Deus. Cara, se não dá para ter um iPhone, compra um Xiaomi, 4 anos de uso. 4 anos, completou dia 11 de dezembro de 2023, completou 4 anos de uso. Está atendendo a minha necessidade. Para que eu vou me endividar com um telefone de R$ 8.000, gente? Não é incoerência? Aí o que acontece? Vou orar para Deus abrir uma porta. Não, deixa de gastar. Eita, esse mês não vou dar o dízimo porque eu não posso dar o dízimo porque eu tenho que pagar o cartão que eu comprei um telefone de R$ 8.000. Tu ganha quanto, irmão? Eu ganho 1.400, que é o salário mínimo agora, mas eu dividi em 24. Meu Deus! Aí o celular quebra. Você derruba o telefone e trinca a tela. Aconteceu isso com uma pessoa muito próxima a mim, tá? Ela comprou um telefone. Não é aqui da igreja, tá, gente? Mas ela comprou um telefone, um iPhone. Tu lembra? Aquela pessoa. Não, né? Ela comprou um iPhone na época de última geração. A pessoa trouxe dos Estados Unidos e ela comprou foi 3.000 e pouco, salvo engano. Valia 5.000. Comprou por 3.000 e pouco, aí comprou o telefone e tal, e não comprou uma capinha de R$ 50. Já imagina o que aconteceu, né? O telefone caiu, trincou a tela do telefone. Aí vai ela para o dentista. Eu estou contando detalhes porque a pessoa realmente é muito próxima a mim, é família minha, mas eu não vou contar o nome, você não conhece. Aí vai ela para o dentista, e o dentista dela é o mesmo dentista meu. Aí ele disse: eita, rapaz, fulaninha chegou aqui triste essa semana. E foi, chorando. Eu pensei que ela estava com dor no dente. Chegou aqui chorando. Aí, o que é que você tem? Eu quebrei meu telefone. Não, mas tem nada não. Mas foi 4.000, 3.000. Não. Aí foi. Depois chora mesmo, tem que chorar. Então, gente, sabe, irmãos, problemas financeiros. A igreja está entupida, e talvez aqui nesse meio, tá? Não sei a vida financeira de ninguém aqui, tá, gente? Se Deus estiver falando com você, receba. Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que estão com a vida financeira arrebentada. Eu quero te dar um conselho: para de gastar, para de comprar, coloca a tua casa em ordem, limpa o teu nome, sai do buraco, porque a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E outro dado alarmante: endividamento, isso é a Agência do Brasil, tá? Endividamento atinge 76,6% das famílias brasileiras. 76,6% de endividados. Aí você tem uma casa descontrolada financeiramente, aí o seu filho se cria naquele contexto, ele vai crescer desorganizado financeiramente, e a próxima geração dele, muito provavelmente, vai ser uma geração desorganizada, e a coisa vai passando de geração em geração. Por quê? Porque não aprendeu. Não aprendeu. E eu lembro de uma situação de um funcionário de uma empresa que ele ganhava 3 vezes mais do que um companheiro de trabalho, e o cara comprou um carro à vista. Era um carro velho, mas era um carro. E ele comprou um carro todo financiado, porque não tinha R$ 1 para dar de entrada. Ganhando menos, viu? O outro ganhando bem menos. Sabe, irmãos, entende que nós precisamos analisar a nossa vida. A nossa vida. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem, porque se nós não estamos com a nossa vida em ordem, se nós não estamos com a nossa vida financeira, com a nossa vida conjugal, com a nossa vida sentimental em ordem, no reino espiritual tudo vai mal. Tudo vai mal. E tudo isso reflete na nossa vida com quem? Com Deus. Porque a gente pega algumas coisas às vezes e desconta em quem? Em Deus. E Deus não tem culpa de você ter um cartão com limite de 20.000 e estoporá-lo. O problema é seu. Quebre esse infeliz. Eu acho que Deus está falando com alguém nessa noite, não é possível? Quebra esse amaldiçoado desse cartão. Isso é uma maldição em tua vida. Se você não pode ter cartão de crédito, quebra ele. Tá?
Outra área, a quarta área, eu já estou encaminhando para o final para a gente orar. A quarta área, irmãos, eu acho que essa é uma das mais importantes. E se eu fosse enumerar, eu colocaria nossa vida espiritual, nossa vida com Deus em primeiro lugar. E essa seria a segunda, a nossa saúde física. Como é que está a tua saúde física? Como é que você diz que quer servir a Deus até os 60, 70, 80 anos, se você está se enchendo de porcaria, se você está se enchendo de refrigerante, de embutido, de enlatado, de corante, de açúcar, de trigo, e você está se tornando uma bomba relógio ambulante, tá? E você não se cuida. Se você não se cuida, se você adoece, a sua saúde ela vai atrapalhar a tua vida com Deus. Por quê? Porque, irmãos, quem já adoeceu aqui? Amém. Se você não levantou a mão, você mentiu, viu? Você já adoeceu. Algum momento da sua vida, né? Nem que seja uma gripe, uma dor de cabeça, você já adoeceu. Irmãos, eu tive, e Tiaguinho sabe bem o que é isso. Não sei se alguém aqui já teve. Crise renal, cálculo renal. Alguém já teve? Amém. Amém. Quero te perguntar, é bom ou ruim? Quer desejar mal a um? Se você tiver um inimigo, não tenha, tá certo? A Bíblia diz que a gente não pode ter inimigo. Mas, se você estiver com uma manchinha no coração, aquela manchinha no coração, você diz assim, Senhor, bota um cálculo de 1 centímetro no rim dele. E faça ele expelir, pronto. Já pagou o que ele lhe devia. Irmãos, dói. Olha, cálculo renal dói. Mas dói. Mas dói. Mas não é essa dorzinha não, é dor. Olha, cálculo renal, eu já expeli 3, já fiz 3 cirurgias. Em 2019, 2018, foi 19, eu não lembro bem agora o ano. Período de dezembro a janeiro, eu tive tanta crise renal, que quando eu chegava no hospital, já era conhecido pelos enfermeiros. Eita, Ednaldo, de novo, vem para cá, aplica ali uma morfina nele ligeiro. Eu já sabia o que era, até eu conseguir fazer a cirurgia e tirar o cálculo. Dói, irmãos. Então não tem, gente, como servir ao Senhor sem saúde. Não tem como servir a Deus sem saúde. Não tem como adorar a Deus sem saúde. Sabe, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Lógico, a gente não tem como comer tudo saudável todo o tempo. Não tem. Mas nós podemos fazer escolhas que mudem a nossa vida. Nós podemos fazer escolhas que nos ajudem a dormir melhor, que nos ajudem a viver melhor, que nos ajudem a evitar uma diabetes amanhã, que tenha que você cortar um braço, uma perna, uma orelha, arrancar a cabeça, sei lá o que é que vai acontecer. Sabe, a diabetes ela é uma doença totalmente, esqueci o nome que eu ia falar aqui, é isso mesmo que eu ia falar. A diabetes ela é terrível, nutricional. Gente, diabetes é uma doença, na sua grande maioria, 100% nutricional. O que é isso, Ednaldo? Você morre pela boca. Deixa de comer besteira, gente. Deixa de tomar refrigerante, aquilo não faz bem a você não. Talvez uma vez ou outra, vá lá, que seja. Mas é demais, gente, nós estamos nos matando, nós estamos acabando com o templo do Espírito Santo, com as próprias mãos. Eu conversava com uma família uma vez, e eu perguntei a eles, eu disse, faz o seguinte, anota o que tu gasta, com lanche, com besteira. E o cara ganhava um salário, sei lá, a preço de hoje, R$2.000, talvez. A esposa dele era bem, assim, como é que diz, Tiago? Bem cheinha, né? Tem que ter cuidado de tudo a falar hoje, né? Cheinha, e ele também era bem cheinho. Irmãos, o cara ganhava em média de 2.000, tá? E ele fez, em um mês ele começou a anotar, e eu disse, anote, faça um orçamento, faça uma planilha orçamentária, anote. Aí quando ele disse, eu vou anotar esse mês. Aí começou a anotar. No final de um mês ele disse, Ednaldo, estou surpreso. Eu disse, por que isso?
eu gastei R$ 300 com lanche. Gente, R$ 300 de lanche, de hambúrguer, de coxinha, de cachorro-quente, na vendinha perto de casa. Diga aí, a tua casa tem uma vendinha perto? Se tiver, cuidado. R$ 300 de lanche, gente. E hoje nós temos uma facilidade muito grande. iFood, o que mais? Que vocês comem aí? iFood, Bob's, sei lá, um monte de coisa, um monte de aplicativo que tem aí. Se é um aplicativo de comida, tem um monte. E nós estamos nos matando. Nos matando. E nós crentes, viu? E aí, sabe o que é interessante? Eu já estou terminando. O que é interessante é que nós julgamos o cara que bebe. Rapaz, fulano é um beberrão. Nós julgamos o cara que fuma. Aí, ó, chupetinha do capeta. Está acabando com o tempo do Espírito Santo. É ou não? Estou mentindo? Julgamos o cara que fuma. Nós julgamos o cara que faz algumas outras besteiras aí. E quando vai fazer uma festa, se você disser assim, eu não quero bebida, é festa de crente. Porque crente não bebe mais glutão, pecado, viu? A Bíblia diz que os glutões não entrarão no reino dos céus. E aí? E aí, irmão? Tem ou não que consertar a tua casa? Eu tenho. Eu tenho que consertar a minha casa. Que a gente endemoniza um monte de pecado aí. E eu não estou aqui abrindo parênteses, tá, gente? Me entendam. Eu não estou abrindo parênteses para que a gente peque em outras áreas, não. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente não pode julgar o cara que fuma se a gente não tem controle na comida. Então nós temos que ter controle. Nós temos que nos controlar. Para isso serve o jejum. Para controle. Tá? E para a gente encerrar, eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas. Um pouquinho na frente aí. 2 Crônicas 18, 5 e o 6. E esse vai ser o último ponto. Esse vai ser a chave da porta da tua casa. Eu entendo que o Espírito Santo já falou com você o que você tem que colocar em ordem na tua casa. E eu creio que durante essa noite, essa madrugada, Ele vai estar falando contigo, porque os dias são maus, irmãos. Irmãos, não se enganem. Nós estamos às portas da volta do nosso Senhor. Não se enganem. Então, como eu te falei, eu acredito que poderia ter vários pontos que eu poderia falar aqui para que você colocasse a tua casa em ordem. Mas com esses aqui, já dá um bom começo. Mas a fechadura da porta, agora, eu queria ler com você. Não, não é isso não, peraí, tá? 2 Crônicas. Segunda Crônicas 32, 25. Abre aí comigo, por favor. Segunda Crônica 32, verso 25. E diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Irmãos, o orgulho de Ezequias arrebentou com o final da sua vida. Quer dizer, da vida dele não.
O orgulho, irmãos, e aqui eu quero me deter apenas 5 minutos, tá? Para a gente encerrar. Mas o orgulho, irmãos, ele precede a queda. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E de todos os problemas que Ezequias teve, eu acho que esse aqui, eu entendo assim, tá? Você pode entender de outra maneira, não tem problema. Mas eu entendo que o problema que Deus queria que Ezequias consertasse era o orgulho. Talvez Ezequias estivesse naquele momento com o coração orgulhoso. Por que, Ednaldo, você acha isso? E eu não estou dizendo aqui que essa é a verdade. Estou dizendo que eu entendi assim a palavra. Porque a Bíblia diz que ele não correspondeu ao que Deus tinha feito com ele. Ele não correspondeu à bondade do Senhor de dar mais 15 anos de vida a ele. E ele deixou que o orgulho subisse ao seu coração. Tanto é que vieram os mensageiros da Babilônia. E ele pega esses mensageiros e ele começa a mostrar tudo o que tem no palácio. Vem cá, olha aqui, ó, minha prata real, minhas mulheres, meus cavalos, meus guardas, o pátio do meu reino. Depois você lê em casa. Ele começa a mostrar tudo o que ele tinha e ele se ensoberbeceu ao ponto de que quando o profeta vai falar com ele, ele diz: rapaz, quem era que esse pessoal que veio aqui? Não era os mensageiros da Babilônia. E o que você fez com ele? Eu mostrei tudo. Mostrei o meu palácio, mostrei minhas riquezas, mostrei tudo. E o profeta dá uma palavra muito dura a ele, né? E ele diz assim: olha, porque você fez isso, Deus vai pesar a mão contra a sua descendência. E vai fazer assim, 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 assado. Aí ele diz: boa essa palavra. Mas Deus vai fazer assim, 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 assado. Pelo menos eu não vou estar vendo. Essa foi a resposta de Ezequias. Trocando em miúdos, ele disse o seguinte: não vou estar aqui para ver tudo isso que você falou. Eu quero é que se exploda. Isso foi que Ezequias disse ao profeta. Sabe, irmãos, isso mostra uma insensibilidade terrível de um homem de Deus com a sua descendência, com a sua prole, com os homens que iriam assumir o reino depois dele. E essa insensibilidade, irmãos, ela tem atingido o meio da igreja. Eu e você temos nos tornado insensíveis ao nosso irmão. Eu e você temos nos tornado insensíveis ao que está acontecendo fora das 4 paredes aqui da igreja. Aqui dentro é uma maravilha, mas lá fora nós somos insensíveis. Nós não nos preocupamos com o nosso irmão. Nós não queremos saber se a pessoa está sofrendo ou não. Nós queremos saber que eu estou bem. Então, se eu estiver bem, você se vire, dê seus pulos. Então, irmãos, acredito que foi isso que estava desorganizado na casa de Ezequias. Talvez a soberba do seu coração, talvez a falta de sensibilidade com o irmão. E eu oro para que nessa noite, eu e você, que o Espírito Santo entre em nosso coração, nos dê um coração sensível, para que a gente possa entender que Ele está voltando, que nós precisamos fazer a nossa parte para nos encontrarmos com Ele, mas nós não podemos deixar o nosso irmão sem ir conosco. Ele tem que ir conosco. Amém. Sabe, irmãos, é responsabilidade minha de levar os meus filhos junto comigo. A Bíblia fala, depois que Manassés morre, o seu filho assume o reinado, e a Bíblia diz que ele foi uma tragédia. Uma tragédia. Manassés foi o sucessor de Ezequias, seu filho. Depois você lê em casa quando chegar, gente, lê a Bíblia. Quando chegar em casa você lê quem foi Manassés. Uma tragédia, uma derrota. Por quê? Porque ele não viu, o pai não se preocupou em passar aquilo que ele tinha feito, que ele aprendeu para o seu filho.
Então, irmãos, eu sinto forte no meu coração, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Não precisa ser obrigatoriamente da tua casa física. Se estiver desorganizada, coloca também. Arruma, né? Faz um quarto, faz o outro, arruma a sala, arruma a cozinha e mantenha organizada. Porque o problema não é organizar, o problema é manter organizado. Mas principalmente, o Senhor não está preocupado com a tua casa física, material, de pá de tijolos. Principalmente, coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua casa, o templo do Espírito Santo em ordem. Porque hoje ainda o Senhor pode te buscar, pode me buscar. E como é que está a nossa vida diante do Senhor? Coloque em ordem a tua casa. Não perca mais tempo. Sabe, esses dias, as redes sociais estão acabando com tudo, gente. Cuidado com as redes sociais. Esses dias aconteceu uma separação de uma pessoa muito famosa, Ana Hickman. Quem presenciou aqui esse negócio? O Brasil inteiro viu isso aí. Mas no mês de outubro ela fez uma postagem. Meu marido, aniversário dele, sei o que, bererê, barará. Gente, eles estavam separados desde janeiro. Para que ela tinha que colocar aquilo? Não sei nem porque eu estou falando isso, tá? Já estava fora do meu programa, fechei a Bíblia. Rede social é uma vida de mentiras. Talvez a porta de abertura, de entrada, que está arrebentando na tua casa, são as redes sociais. Rede social é uma vida de mentira. 90%, 98%, sei lá, daquilo que você vê ali, que eu vejo ali, é uma vida de mentiras. Isso não estava no contexto, mas queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu entendo que o Senhor quer falar conosco. Eu entendo que realmente os dias são maus. Eu creio que nós estamos vivendo realmente, Senhor, os últimos segundos para a tua volta. E eu oro, Senhor, nos ajude a colocar a nossa casa em ordem para que nós possamos, para que o Senhor não nos encontre, Deus, de surpresa, Deus, que não nos pegue no meio do caminho como aquelas virgens que esqueceram o azeite, que não pegaram o azeite, que não foram prudentes, Pai. Espírito Santo, desperta a tua igreja para que nós possamos nos colocar em ordem, Senhor, na tua presença. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pequenos, somos, Deus, imprudentes tantas vezes. Derrame sobre nós a tua graça, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que está em teu coração. Não, Senhor, tire toda a raiz de orgulho, Senhor, de amargura do nosso coração. Não nos deixe ser, Senhor, orgulhosos, Pai, mas livra-nos de todo o mal, Senhor. Fale com cada irmão aqui, mostre a cada um aonde ele precisa consertar a sua casa. O que é que está, Senhor, desconcertado, o que é que está quebrado, Senhor. Quais são as brechas que nós temos que consertar para podermos nos encontrar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.